Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Aqui em São Paulo, manifestantes atearam fogo numa das estátuas mais conhecidas da cidade. É o monumento do bandeirante Borba Gato, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia militar, indivíduos desceram de um carro e jogaram pneus na estátua para atear fogo. O Corpo de Bombeiros informou que apagou as chamas e que ninguém ficou ferido. O incêndio na estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, trouxe de volta a seguinte questão. Essa atitude pode ser vista como uma reparação histórica ou vandalismo? Pergunta que também traz o peso da discussão sobre racismo e escravatura, que acontece não só no Brasil, mas em diversos países, tanto os que foram colonizados como os que colonizaram. Movimentos sociais que pedem uma revisão das homenagens e monumentos não são uma novidade. Em 2020, o Black Lives Matter questionou a real representação que os centros urbanos fazem de personalidades da história. Manifestações ao redor do mundo reivindicaram o lugar das minorias sociais com a derrubada de estátuas nos Estados Unidos e na Europa. Ainda em 2020, aqui no Brasil, foi apresentado um projeto de lei que proíbe a criação de monumentos de homenagens a escravocratas ou eventos históricos ligados à escravidão. A proposta tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Item Mais entrou nessa discussão e traz uma outra pergunta. Como o nosso passado deve ser refletido? Essas estátuas e monumentos devem ser mantidos ou retirados? Seguimos para responder essa pergunta com várias ajudas. Começamos com a primeira delas, Bruno Sanches Baronetti. Ele é historiador e doutor em História Social pela USP. Bruno, muito bom conversar com você. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigada por dar essa aula pra gente. Eu que agradeço. Fico à disposição. Bem, Bruno, para a gente começar, há quem defenda a derrubada desses monumentos, dessas estátuas, por uma questão de revisão histórica. Qual é a leitura que você faz da derrubada dessas estátuas, desses monumentos? Acho que é sempre muito válido, né, a gente fazer uma tentativa de se discutir, de se debater o que é patrimônio histórico, os símbolos, né, que fazem sentido na nossa sociedade. Eu acho que esse é um debate muito importante, porque essas estátuas, por exemplo, desse monumento às bandeiras, aos bandeirantes, e etc., que vem tendo muita polêmica aí, como a do Borba Gato, são monumentos que foram construídos, né, há décadas atrás pela classe dominante, muitos deles, né, num projeto de sociedade excludente, né, de valorização, né, desses símbolos, né, se a gente pensar, por exemplo, os bandeirantes, eles vão ter uma valorização, né, no começo do século XX, né, com a historiografia paulista, no momento que São Paulo se tornava, né, a principal cidade, principal estado econômico do Brasil. Então você tinha, né, dentro dessa pujança econômica que vem com o ciclo do café, a tentativa de construção de símbolos que mostrasse esse pioneirismo paulista. Então, via o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pelo Toné, que foi diretor do Museu Paulista, e alguns, né, historiadores, você tem, né, a criação muito mais monumental desses bandeirantes do que, de fato, eles foram. Então, você tem uma supervalorização, né, no começo do século XX, e depois, no quarto centenário de São Paulo, em 1954, que era outra sociedade. Então, eu acho que a sociedade de hoje tem que discutir e tem que pensar, né, quais são os monumentos que elas querem de pé. Se a gente for pensar, por exemplo, em outros países estão promovendo discussões semelhantes. Eu acho que a discussão e se pensar, né, no que a cidade ou no que a sociedade quer exibir e quer ter ali como monumento, que o monumento é um símbolo, né, público, mas eu acho que a discussão tem que ser pública. Eu acho simplesmente que grupos virem e pôr abaixo as estátuas também pela via da força, eu acho que também não é o caminho, né? Porque aí você cai também num outro problema. Apesar, né, de que é muito válida essa discussão, né, e a gente pensar, né, que a grande maioria, né, dos verdadeiros heróis, né, da nossa história, né, desses homens e mulheres que constroem, né, e edificam o nosso país, como diz, né, a música do Aldir Blanc, né, tem apenas por monumento as pedras pisadas do cais. Então, enfim, a gente tem que pensar, né, em realmente o que a gente quer como patrimônio. Então vou trazer mais elementos desse debate. No início da conversa, eu trouxe o argumento de quem defende a derrubada. Quem defende a manutenção diz que essas estátuas têm que estar ali porque elas contam um pouco da nossa história. Retirá-las, de alguma forma, apagaria os rastros
do que a nossa história nos conta? Não, retirar monumentos e estátuas, não. Toda a história, né, e todo monumento e toda questão pública, né, tem que ser pensado na sociedade que construiu aquele monumento. Então fazia sentido para aquela sociedade a construção daquilo. Se hoje não faz mais sentido, né, você pode simplesmente tirá-los, né, mas a questão é que isso tem que ser feito através de um debate público, né, não a partir, né, da força, porque você tem aí, né, grupos que do outro lado, porque simplesmente essa questão das estátuas agora, né, pensando aí do ponto de vista das esquerdas, é isso, né, você pode também ter do outro lado grupos que começam também a produzir destruição de monumentos porque simplesmente não concordam com a sua posição ideológica. Então, eu acho que isso tem que ser um debate muito maduro e um debate público, né, que aconteça. Você trouxe, Bruno, durante a sua fala, a questão que também está sendo levantada em outros países. Mas olhando aqui para o Brasil, quais outros monumentos estão suscitando esse debate? Só que, por exemplo, na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade edificada sobre esse heroísmo dos bandeirantes, né? Você tem Colégio Bandeirantes, você tem Rodovia Bandeirantes, você tem Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes, você tem Avenida dos Bandeirantes, você tem o Monumento às Bandeiras, lá que foi construído lá no Ibirapuera, do quarto centenário. Você tem, por exemplo, a Anhanguera, né, que é uma figura também muito controversa, né, ligado a esse ciclo do bandeirantismo, o próprio Borba Gato, né, que também é ligado a esse ciclo do ouro, né, e ao bandeirantismo, né, o sogro do Borba Gato, né, que é o Fernão Dias Paz, o famoso caçador de esmeraldas. Você tem todo um debate, tem que pensar, por exemplo, no nome de uma cidade, né, você tem Florianópolis, né, que chamava-se Nossa Senhora do Desterro, e Florianópolis, né, polis em grego é cidade, então é a cidade de Floriano, né, porque, enfim, durante o governo, né, do Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, no final do século XIX, né, houve uma revolta e a pacificação da cidade ocorreu sob a via das armas, né, no modelo aí meio que de guerra romana, assim, de chegar à terra arrasada, destruir e colocar-se o nome do Floriano Peixoto. Então, monumentos controversos existem muitos aí. E a gente tem que pensar, né, o que a sociedade quer, se ela quer manter esses monumentos, ou pensar numa discussão. Acho que uma coisa que seria válida, por exemplo, também trazer dentro das escolas, trazer, né, pro ponto de vista do ensino, para essas novas gerações, né, explicações claras, né, e explicações pautadas aí nas novas tendências historiográficas, de quem foram essas pessoas. Explicar, esse monumento está aqui, mas as pessoas fizeram isso, isso e isso. E se a sociedade também chegar à conclusão de que vale a pena substituir aquele monumento por outro, né, eu acho que isso mostra uma postura de maturidade dessa sociedade. Você fala bastante, Bruno, dessa necessidade de um debate, de uma discussão dentro da sociedade. Você consegue apontar algum caminho para um equilíbrio, para um ponto de convergência entre quem defende a manutenção e quem defende a derrubada? Você colocar, por exemplo, você também abrir espaço da cidade para monumentos ligados às memórias, né, dos povos dominados, por exemplo, de indígenas, líderes indígenas, líderes africanos, né, brasileiros mesmo que lutaram aí por democracia, brasileiros que edificaram esse país. Então, abrir espaço da cidade também para a construção desses monumentos, porque a gente sabe que os monumentos, né, públicos, né, são feitos a partir de uma história contada pelos vencedores, né, uma história contada a partir das elites. Então, as classes subalternizadas também, né, querem se ver representadas dentro dos monumentos públicos. Então, abrir espaço para isso e promover também cartazes e se retirar essas peças, colocarem elas não simplesmente à destruição, mas você pode também movê-las para outros lugares. Alguns países vão tomar caminhos diferentes, por exemplo, depois da derrocada da União Soviética, você tem países lá da antiga Cortina de Ferro que vão simplesmente destruir as estátuas dos líderes comunistas, você tem outros que vão manter, você tem outros que vão levar para museus. Então, há uma série de possibilidades aí que a sociedade tem que pensar. O poder público tem que pensar, né, a Câmara dos Vereadores, as Assembleias Legislativas, em audiências, né, com historiadores, com a sociedade civil. Eu acho muito importante esse debate que você vem trazendo, né, e pensar que não só quando também colocam fogo em estátua, que a gente tem que debater, né, a nossa sociedade coloca fogo em mata, né, a gente vem destruindo nossas florestas, a gente tem pessoas que são colocadas fogo, né, indígenas aí que são colocados fogo, mendigos que são colocados fogo. Essa sociedade da destruição é o que a gente não pode construir. A gente tem que construir uma sociedade do diálogo, da tolerância, que é o nosso caminho democrático. Que seja o nosso caminho, Bruno. Fazemos aqui a nossa parte, promovendo também um debate. Obrigada pela sua participação conosco mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Valeu. Como já falamos no começo do episódio, esse debate importante sobre o passado colonial, racista e escravocrata de vários países ganhou muita força em maio de 2020, quando o norte-americano George Floyd, um homem negro, foi morto por um policial branco. Desde então, movimentos e protestos ao redor do mundo ganharam coro.
Na Califórnia, estátuas de Cristóvão Colombo foram derrubadas em protesto às milhares de vidas de indígenas perdidas desde a colonização da América pelos europeus. No Canadá, estátuas de rainhas britânicas foram derrubadas e o feriado de 1º de julho, o Dia do Canadá, foi alvo de protestos, já que alguns entendem que celebrar a unificação do país esconde um passado doloroso para os povos originários do norte canadense. Até mesmo na Bélgica, um grupo de ativistas derrubou a estátua do rei Leopoldo II, conhecido principalmente pela colonização do Congo belga e acusado pelo massacre de vários congoleses. No Canadá, parte de pessoas participando de protestos derrubaram estátuas de rainhas britânicas. Essa onda de manifestações é contra um período do passado do Canadá, o chamado período colonial. O Canadá é uma ex-colônia do Reino Unido. Essa revolta se iniciou depois de terem sido encontradas cerca de 1.000 covas de crianças indígenas que receberam educação forçada em colégios cristãos. Depois de toda essa contextualização, a gente apresenta o Eduardo Bueno, o Peninha. Ele é escritor, jornalista e apresentador do canal Buenas Ideias, em que comenta fatos históricos brasileiros. Muito obrigada por nos atender, Peninha. Um grande prazer. Obrigada, Carol. Obrigado você. Vamos começar essa conversa. A gente trouxe aqui manifestação que aconteceu recentemente em São Paulo, com a estátua do bandeirante Borba Gato. E a gente também trouxe uma contextualização mundial. Em 2020, acompanhamos muitas manifestações no que se refere à retirada de estátuas, de monumentos. Historicamente, o que significa essa derrubada partindo de alguns grupos em várias cidades do mundo? Então, você sabe, eu gosto de ser provocador porque eu acho, mas não gratuitamente, né? Porque eu acho que da provocação pode surgir o debate. Só que a provocação, na minha opinião, não pode ser um ato de vandalismo explícito, como foi, por exemplo, no meu modo de ver, a queima da estátua do Borba Gato, como foram algumas das manifestações que vocês já linkaram. Então, nesse viés da provocação, eu queria lançar o seguinte debate. O que você e as pessoas que estão envolvidas e que são favoráveis à derrubada dessas estátuas de colonizadores, de racistas, de escravizadores, acham da derrubada das estátuas levada a cabo pelo Talibã? O Talibã tinha absoluta certeza, aquela visão monolítica de que aquelas estátuas maravilhosas do Buda, que eles derrubaram e destroçaram, no Afeganistão, a Palmira, que é uma das mais incríveis relíquias do Iraque, né? Relíquias da Babilônia, que o Talibã foi lá e destruiu como coisas do demônio, né? Eu acho que é óbvio que existe uma diferença entre esses que protestam contra os colonizadores e tal, do que do Talibã. Mas, no fundo, há uma semelhança imensa. É uma coisa iconoclasta, ou seja, a destruição do ícone, a destruição da imagem, né? Numa tentativa de reescrever a história. A história está sempre se reescrevendo. A história não precisa de incêndios e de vandalismos para ser reescrita. A história é uma fabulação. A história é uma fabricação, né? O passado está sempre mudando. Então, eu acho que a gente tem que levar essa discussão adiante. Eu acho que a gente tem que ressignificar estátuas. A gente tem que discutir o significado delas. Só que as coisas se dão em dois níveis. O nível do significado da estátua em si e a história real em si. Me concentrando no caso do Borba Gato. Se eles queriam realmente uma ação efetiva, então eles que vão defender a reserva Guarani do Monte Jaraguá, em São Paulo, os caras na maior miséria. Eles que vão lá protestar junto com os indígenas de Brasília com essa nova tentativa de tomar terras indígenas. Aí sim. Peninha, então, o que você relata pra gente é exatamente a necessidade de um debate em torno do assunto, para reunir os vários movimentos envolvidos nessas questões. Exatamente. O debate sobre os bandeirantes, o debate sobre o colonialismo, o debate sobre o racismo estrutural, o debate sobre a imensa desigualdade no Brasil, o debate sobre como a colonização do Novo Mundo foi cruel, injusta e absurda, especialmente com os povos indígenas, e depois, num segundo momento, com as grandes levas de escravizados trazidos da África, esse debate é inadiável, é presente, é constante. Agora, eu gostaria que essas pessoas estivessem mais preparadas para esse debate. Eu, depois de anos de leitura, de pesquisa, de imersão nessas
essas histórias, mesmo não sendo historiador e nem me pretendendo e nem querendo ser historiador, eu sou realmente, como você me apresentou, um jornalista, um escritor, um apaixonado pela história, né, que há anos e muitos anos vem lendo sobre isso. E aí tem a história simbólica de que nos anos pré-republicanos, depois do Manifesto Republicano de 1870, que surge em São Paulo, e aí São Paulo confronta o Rio de Janeiro, que era a corte, que era monarquista, e aí vem o golpe militar republicano de 1889, e São Paulo percebe que toda a história brasileira, que antes tinha sido escrita pelo viés de Portugal, era escrita pelo viés do Rio de Janeiro. E São Paulo, que começa a enriquecer com café, diz, não, chega de contar a história só pela ótica do Rio de Janeiro, como antes tinha sido contada pela ótica da Bahia, que era a primeira capital do Brasil. E dizem, vamos nós contar a nossa história. E inventam o bandeirante como herói, inventam o bandeirismo, eles nem se chamavam bandeirantes, cara, eles se chamavam sertanistas ou então paulistas. Temos movimentos, então, que defendem a retirada dessas estátuas, desses movimentos de centros urbanos. E há movimentos que defendem a manutenção delas, já que essas estátuas contam a nossa história. Um equilíbrio poderia vir no sentido de realocar essas estátuas, esses monumentos para museus? Seria uma alternativa? Olha, seria. E essa palavra que você buscou e procura de equilíbrio, ela está majoritariamente contida nessa saída, que seria essas estátuas fazerem parte de museus e em museus serem contextualizadas, mas eu particularmente acho que elas poderiam ser contextualizadas na própria rua, no próprio local onde estão. Né? E se você quer uma contraposição, então que se faça próxima ou lateralmente ou nas redondezas a estátua que confronte. Então, cara, eu quero discutir, eu acho que tem que ressignificar, só que discutir com quem sabe alguma coisa, sabe? Não é uma questão de eu ficar no trono, eu nunca estive, né, na Torre de Marfim, eu nunca fui um pesquisador ou um historiador arrogante, acadêmico, eu nunca fiz parte da academia, graças a Deus eu sempre fui da rua, eu quase sou da sarjeta, entendeu? Eu sou da calçada, eu sou da rua, só que é o seguinte, cara, quer discutir, quer queimar, antes vai ler, antes vai te informar. Peninha, o gaúcho Peninha, conversando conosco no Item Mais. Peninha, foi um prazer. Até a próxima. E mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Carol. Vamos discutir, vamos continuar discutindo. O Brasil precisa discutir muito e não é só isso, né? E precisa discutir bastante o presente também, que está bem ruim, né? Bem ruim. Exatamente. Vamos olhar para o passado para a gente conseguir entender melhor o que estamos vivendo nesse momento. Obrigada, Peninha. Obrigado a você. Tchau, tchau. Conversamos com Marcos Sabaru. Ele é assessor político e representante da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Marcos, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Eu que agradeço. Marcos, trouxemos esse debate com relação a estátuas e monumentos aqui no Brasil e a gente queria ouvir a sua opinião, a opinião da APIB com relação a esse tema. O que a organização defende? A retirada desses monumentos ou a manutenção deles? Na verdade, esse tema, a PIB defende que a história ela não pode ser apagada. A história, mas elas têm que conter nos livros, né? Seja nos livros de escola, mostrando o que aconteceu, ou nas bibliotecas. Agora, a presença de bandeirantes, né, donos de escravos, cultuador da morte, da violência, estupradores, é uma afronta não só aos povos indígenas, mas à sociedade brasileira, porque não acreditamos que nesses séculos a sociedade brasileira tolere, né, mercadores de escravos, saqueadores, estupradores, nesse naipe como foi o Borba Gato. Então, no caso, com relação à manifestação que acompanhamos, com relação à estátua do Borba Gato, há outros monumentos, estátuas em homenagem, por exemplo, aos bandeirantes. Qual que é o posicionamento da organização? Qual seria, então, o caminho, Marcos? Seria a retirada desses monumentos? Eu acredito que aí eu não vou falar só pelos povos indígenas, mas eu acredito que a sociedade brasileira que deveria ter, por exemplo, um plebiscito no país para ver o que o povo acha, se é esse o tipo de gente que deve ser homenageado. Então o caminho seria esse, um plebiscito de forma que a sociedade participe desse debate. Que a sociedade participe. Quando eu digo a sociedade, eu estou incluindo ribeirinhos, quilombolas, indígenas, o povo da periferia, das grandes cidades, acadêmicos, analfabetos, intelectuais, jornalistas, todos, para dizer que rumo ou que memória que esses indivíduos continuem sim na história, porque a história não pode ser apagada, né, mas não ser cultuado como um herói. Uma outra posição, Marcos, com relação à representatividade
representatividade dos povos indígenas, por exemplo, dos nossos centros urbanos? A gente fala de uma estátua, por exemplo, do Borba Gato, uma estátua num centro urbano da maior cidade do país, de São Paulo. E aí eu te pergunto, falta representatividade nesse mesmo sentido no que se refere aos povos indígenas? Sim, você não encontra a estátua do Sapete Araju, do Massal, não, do Caboclo Marcelino, Maninha Chucuru, Chicão Chucuru, Ângelo Cretan, né, grandes personagens, Mário Juruna e outros que lutaram pelo solo brasileiro, que lutaram pela liberdade, pela vida, né, que lutaram pelos seus territórios. Você não vê essa homenagem, mas nós não estamos nem questionando ou buscando isso, porque são muitos povos que fizeram a luta. Na verdade, o que nós buscamos, uma forma do país retratar, né, os povos brasileiros, seria demarcando suas terras, seria incluindo em políticas públicas os povos indígenas e não deixando marginalizado, discriminado. E aqui, entre nós, para falar a verdade, o Mendes de Sá, o Estácio de Sá, o Borba Gato, ele continua vivo com outra roupagem. É um relato forte que você traz pra gente, Marcos, no sentido de que esses personagens se mantêm vivos na nossa história. Há um culpado para a manutenção desses personagens? Sim, a sociedade brasileira, ela ainda não, depois de 521, 22 anos, ela ainda não conhece os povos indígenas, suas línguas, suas diversidades, cultura, culinária, crença, religiosidade, fé, e ela entende que toda essa problemática que se tem é um problema de índio, né? A questão do território. Então, veja bem, se os povos indígenas lutam pelo território, se eles lutam pela floresta em pé, se nós lutamos pelos rios produzindo água limpa e oxigênio para todo mundo, e se essa terra é da União, então ela é patrimônio de todos nós, inclusive meu, seu, de quem está lá no Planalto, de quem está lá no Jacarezinho, no Leblon, em São Paulo, no Rio ou no Piauí. É um patrimônio da União e é da humanidade. E os grandes, maiores cientistas hoje vêm falando dessa questão do câmbio climático, efeito climático, mudanças climáticas, aquecimento, né? E sabemos o que vem acontecendo, seca num lugar, neve demais no outro, frio demais no outro, falta de alimento. Então, a fauna, a flora protegida, toda a biodiversidade, água limpa, oxigênio, floresta em pé, é por isso que os povos indígenas estão lutando seu território. E isso é uma luta de todos da sociedade. Não dá para deixar isso apenas para os indígenas, né? Ou achar que isso é um programa de índio, é um problema de índio. Isso é um problema da sociedade. Então é preciso que a sociedade entenda que a luta dos povos indígenas é uma luta, primeiro que os territórios é da União e é de todos nós. E que a luta também beneficia todos nós, não só o Brasil como o planeta. Que essa discussão se mantenha viva. Marcos, muito obrigada mais uma vez pelo seu relato, por compartilhar conosco suas ideias. Até uma próxima. Até uma próxima. O Item Mais também é isso. Traz o debate que acontece na sociedade aqui, para o podcast. Nos encontramos na próxima. Até lá. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.